E do lado da faixa de Gaza, a gente tem parte da população já tentando ir para o sul, rumo à fronteira ali com o Egito, a maior parte a pé, porque há falta de combustíveis. Alguns em caminhões inclusive superlotados. É uma situação já difícil em Gaza porque falta o combustível, água, energia e também há pontos que foram destruídos pelos bombardeios. A gente calculou aqui entre a cidade de Gaza e a cidade de Rafah, que fica lá no sul, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, o percurso é de cerca de 30 quilômetros. Então, num cálculo aí a pé, daria mais de 7 horas caminhando até a cidade de Rafah. Isso pensando num percurso tranquilo, né? Sem as várias obstruções que vão ser encontradas, sem uma população já cansada, com falta de água, de comida. Então, um percurso bem difícil, fora que ainda não tem uma abertura nessa fronteira na cidade de Rafah. E para falar um pouquinho mais sobre isso, para entender esse conflito, o que significa de fato esse ultimato dessas 24 horas para que a população de Gaza deixe a cidade, a gente vai conversar agora com o Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Oriente Médio. Bom dia, Gunter, se eu falei errado o seu nome, me desculpa, já me corrija aí, por favor. Bom dia a todos que nos ouvem. É Gunter, sem problema, estou acostumado desde criança. Imagino, né, Gunter? Deve ser realmente ali um momento de algumas correções. Mas o mais importante é que o professor Gunter Hudzit tem muita informação e muito conteúdo para dividir aqui com os nossos ouvintes a respeito desse conflito agora. Professor, como é que o senhor vê esse ultimato e essas horas que antecedem uma possível, provável invasão terrestre ali da faixa de Gaza pelo exército israelense? Bom, Ricardo, a gente tem que primeiro esperar para ver se efetivamente as tropas israelenses vão invadir Gaza pelo norte. O que se esperava, pelo menos as informações, dados que eu tenho, era que seria uma invasão realizada, né, por 3 divisões israelenses e para justamente dividir Gaza em 3 áreas de atuação. Então, por que somente norte agora? Não sei. Diante da surpresa estratégica que o Hamas empreendeu, né, em Israel e, consequentemente, o sequestro das pessoas, principalmente dos civis, foi uma tática para que Israel, né, tivesse e tenha que invadir Gaza, que fosse nos termos que o Hamas esperava obrigar Israel a entrar. Então, diante disso é que talvez o planejamento dos militares israelenses tenha se adaptado a essa nova realidade. Mas que eles vão entrar, vão, e as consequências não serão nada boas. E esse alerta de retirada, né, para a população ali do norte da faixa de Gaza trouxe uma preocupação para os palestinos até da possibilidade da invasão terrestre, né? Isso é realmente uma possibilidade, isso pode acontecer, até porque sábado é um dia sagrado, né, para os judeus. Então, será que eles fariam isso mesmo sendo no sábado? Não é uma possibilidade. Eles vão invadir. Não tem como o exército israelense não invadir. Depois de tudo, e principalmente depois da quantidade de mortos que o Hamas infligiu em Israel, com certeza muito acima do que eles mesmos esperavam, não resta outra alternativa ao governo israelense invadir. Porque se ele não fizer isso, o primeiro-ministro Netanyahu cai no mesmo dia. Então, o futuro dele é outra discussão, muito provavelmente vai ser muito difícil ele conseguir continuar no poder, mas nesse momento de guerra, inclusive na formação de um governo de coalizão nacional, a oposição, né, agora faz parte do governo, há uma união nacional,
não tem como o governo não fazer isso. Os israelenses esperam e se não fizesse, exigiriam isso do governo. Então vai ter essa invasão. Talvez na sexta-feira, né, que também o equivalente ao nosso domingo para nós cristãos, também para os muçulmanos, a sexta-feira também é. Então, diante disso tudo, as operações militares não levam em consideração esse tipo de data. O adiamento dessa operação militar se dá muito mais por uma realocação das Forças Armadas Americanas na região para mandar um claro sinal de alerta e ter a capacidade de resposta caso Hezbollah, que fica no Líbano, que é um outro grupo que já fez vários ataques e já teve em guerra com Israel, e o Irã não tentem se aproveitar desse momento para atacar Israel. Então, essa pausa é para estudar, reavaliar o planejamento militar diante dessa nova realidade e esse reposicionamento das tropas americanas. Estamos conversando com o Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, em relação aos reféns, a gente sabe que isso tem um valor muito grande para os israelenses, e há aproximadamente 150 reféns ali capturados pelo Hamas na faixa de Gaza. Qual deve ser o destino disso, não é? Qual deve ser o encaminhamento disso nessa invasão do exército israelense à faixa de Gaza? Como o senhor acredita que isso vai ser conduzido? Bom, primeiro lembrar que não são somente israelenses que foram sequestrados. Há indicativos de que pessoas de outras 8 nacionalidades, possivelmente também uma pessoa brasileira, estão nesse número total. Com certeza a disposição deles é o mais espalhado possível dentro do território de Gaza, e não podemos descartar a possibilidade deles serem colocados em prédios que o Hamas sabe que vão ser atacados por serem bases de operação dessa milícia, assim como dentro dos túneis que o Hamas tem na faixa de Gaza, para justamente ter essa mobilidade e dificultar o rastreamento deles por parte de Israel. E também esses túneis foram construídos já antevendo as invasões, as incursões militares israelenses, e, portanto, são um meio para fazer com que eles consigam o maior número de baixas de soldados israelenses. Então, conseguir libertar esses reféns, no meu entender, é uma tarefa impossível. Gunter, a gente tem informação de que algumas convocações estão sendo feitas para a população islâmica no Líbano, para auxiliar também na defesa dos palestinos. Então eu queria te perguntar como isso pode impactar, se o Hezbollah vai ter um papel aí também, enfim, o que isso pode trazer de diferente nesse conflito? Bom, primeiro que o que eu já soube é que as lideranças cristãs maronitas e os muçulmanos sunitas do Líbano já pressionaram a liderança do Hezbollah, que são muçulmanos xiitas, para eles não atacarem Israel, porque se atacarem, Israel vai atacar o Líbano como um todo, como foi em 2006, e que todas as infraestruturas libanesas foram destruídas, porque o Hezbollah ensinou, na verdade, para o Hamas toda essa estratégia de estar
imiscuído na população, misturado na população, para utilizá-los de escudo humano. Então, existe já uma pressão dessas outras lideranças para que o Hezbollah não faça isso. Existe também toda essa perspectiva de que eles não enfrentariam somente as forças armadas israelenses. O envio do porta-aviões Gerald Ford foi um claro sinal desse compromisso de apoio americano a Israel. Gerald Ford é o mais novo porta-aviões americano. Então, é uma capacidade de ação militar que ele dispõe muito grande. Portanto, eu ainda trabalho com a hipótese de que o Hezbollah não vá tentar uma ação militar contra Israel. Professor, quando nós talvez nos aproximarmos mais do fim disso, não é? Do fim dessa guerra, desse conflito, como o senhor acredita que terá ficado o Hamas? Qual é o futuro do Hamas a partir dessa invasão, provável invasão do exército israelense à faixa de Gaza? E qual pode ser o futuro do Hamas? Bom, tem muitas variáveis no meio do caminho. A primeira é, efetivamente, qual é o objetivo do governo israelense. Por enquanto, o que se tem, e que todas as minhas análises são baseadas nessas declarações oficiais, vou citar duas, né, que primeiro foi o ministro da Defesa israelense que no domingo disse que eles iriam recuperar o controle da faixa de Gaza, porque, diferentemente da Cisjordânia, em que há a presença das forças israelenses desde 2005, quando o então primeiro-ministro Ariel Sharon se retirou unilateralmente todos os israelenses de lá, e em 2006 ele ia fazer a mesma coisa na Cisjordânia para criar o Estado da Palestina. Infelizmente, antes dele fazer isso, né, Sharon teve um AVC e esse processo não foi avante. Então, se efetivamente o objetivo for retomar o controle da faixa de Gaza, vai ser um processo muito sangrento dos dois lados e com certeza muito, muito maior do lado palestino. O que também o primeiro-ministro Netanyahu já disse é que vai fazer com que o Hamas deixe de existir, que toda a sua liderança pague o preço. Ele, inclusive, usou a expressão são homens mortos. Mesmo se isso for possível, né, realizar, que Israel consiga matar toda a atual liderança do Hamas, o Hamas não é só o atual grupo, é uma visão de mundo, é comparável ao que a realidade do Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi derrotado no controle territorial do que ele tinha sobre território sírio e iraquiano. Mas isso não significa que o Estado Islâmico deixou de existir. As pessoas radicalizadas ainda seguem o Estado Islâmico. E assim mesmo vai ser na faixa de Gaza. Eu não acredito que esse grupo vá desaparecer se efetivamente o governo israelense conseguir matar a todos. E é uma realidade intrínseca a esse movimento. Professor, o porta-voz do exército israelense deu uma entrevista aqui para o Grupo Bandeirantes dizendo que seria uma guerra longa, sangrenta, mas a gente vê pelo próprio histórico que Israel passou por guerras mais curtas, a Guerra dos 6 Dias, enfim. Então, sei que é difícil estimar, né, mas assim, até pelo poderio militar de Israel, apoio dos Estados Unidos, há uma perspectiva que essa guerra não seja tão longa? A gente não tem como dizer quanto vai ser. Quem disser que sabe quanto tempo vai durar, com todo respeito, está mentindo. Porque ninguém sabe, porque até o próprio governo israelense diz, vai ser uma guerra longa.
O que significa isso? Nem eles mesmos sabem, mas eles já estão preparando a opinião pública israelense para isso. É essa a ideia, é preparar a opinião pública israelense e, se possível, a opinião pública internacional. Há uma diferença em relação às guerras árabes e israelenses, porque tanto 67, a famosa Guerra dos 6 Dias, quanto 73, a Guerra do Yom Kippur, foram guerras interestatais, principalmente a Guerra de 73, quando os países árabes vizinhos pegaram de surpresa Israel. Naquele momento, a liderança política de Israel chegou a temer pela existência de Israel. As primeiras horas dos combates foram efetivamente muito ruins para Israel, perdendo terreno, perdendo muitos soldados. Inclusive, eles conseguiram o apoio americano porque eles chegaram a cogitar usar arma atômica. Para não fazer isso é que o presidente Richard Nixon apoiou incondicionalmente Israel, enviando todo o equipamento e munição que Israel precisasse para ganhar a guerra. Então foi em cima disso que houve a reversão desse quadro e Israel ganhou. E foi por isso mesmo que Israel parou, literalmente parou, para lutar e ganhar essa guerra de 73. Hoje isso não vai ser necessário, porque mantendo essa guerra, como eu disse, provavelmente localizada em relação a Hamas e Gaza, a sociedade israelense como um todo não vai precisar ser mobilizada. Hoje você teve já essa convocação de 300 mil reservistas, mas esse número é muito mais para um indicativo justamente para o Hezbollah, para mostrar, estamos preparados. O efetivo que deve invadir Gaza são provavelmente aqui 3 divisões, cada divisão com mais ou menos 21 mil soldados. A gente está falando de uma força de 63 mil homens, provavelmente. Então, não é a força que levaria a uma mobilização total da sociedade israelense. Por isso que é um contexto diferente do que foi em 1973. Guilherme Oliveira também tem pergunta ao professor Gunther Hudzit. Vamos lá, Gui. Professor, ótimo dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Voltando ainda na parte do ultimato, professor, a ONU já disse que essa evacuação em Gaza é impossível e outras entidades internacionais falam até em crime de guerra em caso de um ataque massivo de Israel. Até que ponto esse conflito pode inverter de lado, Israel ser totalmente responsabilizado pelo que está acontecendo e sofrer possíveis sanções internacionais, se isso é possível? Um dos ensinamentos básicos de quem estuda estratégia, quem estuda relações internacionais, conflitos, é entender que o grande estrategista não é aquele que pensa no momento, é aquele que pensa no depois. Então, a minha esperança é que, apesar do momento ter feito com que a raiva praticamente de todos os israelenses, seja por vingança, inclusive, infelizmente, foi essa palavra utilizada, pelo primeiro-ministro Netanyahu, que justamente haja uma tentativa israelense de conter ao máximo a perda de palestinos, porque essa é uma possibilidade muito grande de ocorrer, de que se hoje a maior parte da população dos países ocidentais, especialmente dos europeus, neste momento ser favorável a Israel, se realmente a quantidade de palestinos mortos for muito rápida e muito grande, essa opinião pública pode virar contra Israel. Por mais que o que nesse momento, porque, portanto, do ponto de vista militar, o que mais importa para Israel nesse momento seja o apoio norte-americano, e esse vai ser
incondicional, 22 americanos já foram mortos nesse ataque. Há americanos sequestrados, por isso a opinião pública americana vai continuar apoiando Israel. Mas uma mudança na postura, principalmente dos eleitores europeus, pode significar uma perda de apoio e algumas ações europeias contra Israel. Então, é esse balanço que deve pesar também nas decisões da liderança israelense. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da China nessa guerra, porque nós temos visto aí a União Europeia, né, ao lado de Israel, temos visto os Estados Unidos, claro, como o senhor acabou de destacar aí, ao lado de Israel e parceiro histórico de Israel, mas a China aparentemente tem acompanhado um pouco mais à distância isso. Qual o senhor acredita que vai ser o papel da China nessa guerra e nos próximos passos desse conflito? Bom, a China vem tentando diminuir a influência americana na região. Foi por isso que ela conseguiu patrocinar o restabelecimento de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita no início desse ano. Para poder falar de China e também até para a gente entender o porquê dessa ação do Hamas, a gente tem que entender que hoje o Oriente Médio vive o que nós chamamos de uma Segunda Guerra Fria, no sentido de que você tem na região, tinha a Arábia Saudita como a potência regional que liderava o mundo árabe sunita. E a ascensão iraniana, principalmente a partir dos anos 2000, com a eleição do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad no Irã, fez com que essa influência iraniana no próprio mundo árabe sunita começasse a crescer, e isso vem contra os interesses da Arábia Saudita. Que a gente não pode esquecer que, na sua maioria, os iranianos são persas, não são árabes, e eles são xiitas, não são sunitas, né? São as duas principais linhas, né, do Islã. Então, você tem uma disputa de poder entre esses dois países que levou, inclusive, a toda a desestabilização de vários outros na região, como, por exemplo, o golpe de Estado no Egito em 2012, a guerra civil na Síria, o golpe no Egito, né, contra o Mohamed Morsi, o primeiro presidente eleito livremente no Egito. Ele tomou um golpe dos militares com o apoio da Arábia Saudita. A oposição na Síria, que protestava contra o governo sírio, foi armada pela Arábia Saudita e seus outras monarquias aliadas do Golfo. Fundamentalmente, o Estado Islâmico foi armado por essas mesmas monarquias. E para dar o troco contra a Arábia Saudita, que o Irã armou, por exemplo, os Houthis no Iêmen, e que levou a Arábia Saudita a intervir na guerra civil do Iêmen e ficar atolado nessa guerra por 9 anos. Então, você tem esse grande quadro, e a Arábia Saudita vinha sentindo, principalmente, né, com o governo Biden, né, dos Estados Unidos, um afastamento dos Estados Unidos em relação a ela. E em 2019, depois de uma série de atentados contra navios mercantes no Golfo e também no Golfo de Omã, você teve um ataque oficialmente de drones, mas a grande desconfiança que foram de mísseis de cruzeiro contra duas grandes refinarias da Arábia Saudita. E o governo saudita foi pego completamente de surpresa. Se sabe que foi uma ação iraniana. Então, se a Arábia Saudita tiver que ir uma guerra contra o Irã sem a ajuda americana, a Arábia Saudita pode até perder essa guerra. Não adianta nada ela gastar dezenas de bilhões de dólares por ano se a sua capacidade humana não for boa.
Então, é nesse quadro que a gente tem que entender. Primeiro, a Arábia Saudita restabeleceu relações diplomáticas com o Irã porque não interessa aos dois países entrar em guerra nesse momento. Os dois estão com problemas internos. Segundo, esse acordo foi feito na China para a Arábia Saudita mandar um recado para os Estados Unidos. Se você não me ajudar, eu tenho agora uma alternativa. A China quer ser esse novo ator importante na região, mas a China ainda não tem capacidade militar para dar segurança aos países da região como os Estados Unidos têm. Então, o que tudo indica, esta ação do Hamas foi em coordenação com Hezbollah, com o Irã, para Israel justamente atacar a faixa de Gaza, matar muitos palestinos civis, e aí a opinião pública do mundo árabe, em especial da população da Arábia Saudita, pressione a Arábia Saudita a não reconhecer Israel, que vem numa negociação já há meses. Esse é a pré-condição que os Estados Unidos deram para assinar uma aliança militar com a Arábia Saudita. Você tem que normalizar as relações com Israel, reconhecer Israel. Se a Arábia Saudita fizer isso, o Irã sai perdendo, sai enfraquecido. Se o governo saudita não fizer isso agora, o Irã sai ganhando e a Arábia Saudita sai perdendo. Então é por isso que é nesse quadro que eu vejo que vai ter não só essa invasão, mas a assinatura do reconhecimento com Israel, e a China com certeza não tem muito o que fazer, mas deve ter percebido que foi usada pelos sauditas para conseguir tudo isso. Agora, professor, ainda expandindo um pouco isso, o senhor destacou aí Arábia, Irã, Iraque, países que são produtores de petróleo. Qual é o papel do petróleo nessa guerra, se é que vai ter, se é que o petróleo vai entrar nisso e vai ser utilizado? Porque o petróleo já foi motivo de muitos conflitos ali naquele pedaço do planeta, inclusive com os Estados Unidos tendo protagonismo por conta, claro, da necessidade dos americanos na utilização da matéria-prima. Na opinião do senhor, o petróleo vai ter algum desdobramento nisso ainda? Ou os países que produzem petróleo, nesse momento, vão ficar à parte dessa guerra? Bom, primeiro, um fator importante é que os Estados Unidos não são mais dependentes do petróleo na região diretamente, ou seja, desde os atentados de 2001, o governo, então, George W. Bush, percebeu a importância e a dependência americana em relação ainda ao petróleo da região e principalmente da Arábia Saudita, e desde lá eles começaram uma série de projetos para diminuir essa importação, que resultou nessa tecnologia de você tirar gás de xisto da rocha e a partir desse gás você produzir derivados. Então hoje os Estados Unidos deixaram de ser importadores de petróleo e voltaram a ser até um pequeno exportador de petróleo, e é um gigantesco exportador de gás. Então, para a economia americana diretamente, não vai faltar mais gasolina, petróleo, mas a região ainda é muito importante para os europeus, e, portanto, fundamentalmente também para a China. Por isso mesmo, um corte no fornecimento do petróleo nessa região abalaria a economia mundial, porque abalaria as economias da Europa e da China. Para as pessoas terem uma ideia da importância, hoje ao redor de 34% do petróleo consumidos todos os dias saem da região ali do Golfo, passando pelo Estreito de Hormuz. Então essa é a arma que o Irã também utiliza para não ter sido atacado, ou seja, o Irã tem a capacidade de afundar navios petroleiros que passam por ali. Por tudo isso e também pela situação interna do Irã, a população há mais de um ano protestando contra o governo por causa da morte daquela moça que não estava usando o hijab, aquele lenço na cabeça, do jeito que o governo exige.
uma guerra agora que jogaria a economia iraniana numa grande recessão também não interessa aos ayatollahs. Então, eu até acho que não vai haver, por todos esses motivos, a expansão do conflito para a região do Golfo. Professor, queria também puxar aqui um outro assunto, a imagem do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, porque até na primeira resposta o senhor chegou a dizer que dificilmente ele vai se manter no cargo depois do conflito, porque ele já enfrentava vários problemas, acusações de corrupção, protestos por causa de mudanças no sistema judiciário do país. Tem muitos israelenses que até de certa forma culpam o primeiro-ministro pelo ataque, por não ter previsto o ataque, mas ao mesmo tempo é uma guerra que une o país, né? Ele, inclusive, já fez até acordos com a oposição. Então, de alguma maneira, é possível que melhore um pouco a imagem dele ou que favoreça o primeiro-ministro? Bom, primeiro, a gente tem que entender que um dos argumentos que Netanyahu sempre utilizou nas suas campanhas e durante os seus governos, né, é que ele se auto-intitulava o Senhor Segurança e dizia: Israel nunca esteve tão seguro quanto esteve comigo no poder. E sinceramente, é verdade, né? A sensação de segurança dos israelenses, né, nos últimos 15 anos, até um pouquinho mais, é muito grande. Não é à toa que tantos brasileiros mudaram para lá dizendo: eu me sinto mais seguro aqui do que aí no Brasil. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para vocês começarem a entender o choque que foi para a população israelense, e até mesmo como eu ouvi de israelenses e de brasileiros em entrevistas dizendo: eu perdi a confiança que eu tenho nas Forças Armadas. E quem é o chefe das Forças Armadas? Primeiro-ministro. Então, esse senhor segurança vai ter que responder a isso, não agora. Vocês podem ter certeza, vai haver uma comissão investigadora para saber em Israel o que aconteceu de errado, assim como houve em 1973. Depois que a guerra de 73 acabou, teve um equivalente a uma CPI daqui, lá em Israel. No meio dessa investigação, o ministro da Defesa, Moshe Dayan, que era um herói nacional, pediu demissão porque teve falhas, ficou comprovado, e ele, como líder militar, ministro da Defesa, ele, como bom militar, assumiu: o comando é meu, se houve falha, a culpa é minha, e pediu, né, demissão no meio da investigação. Meses depois que essa comissão terminou, a primeira-ministra, Golda Meir, também acabou pedindo demissão. Por quê? Foi no governo dela que aconteceu uma falha gigantesca de inteligência, né, que os árabes conseguiram pegar Israel desprevenido no dia do Yom Kippur, 6 de outubro de 1973. Não foi à toa que o ataque do Hamas foi no dia 7 de outubro. Então, vai haver sim uma comissão equivalente a Israel. E por tudo isso que eu falei de Netanyahu, a situação política dele depois, né, dessa guerra vai ficar bastante complicada. Então, é possível sim que ele não consiga permanecer no poder. Netanyahu, que é um político de extrema direita, o senhor acredita, professor, que há espaço com essas iminente saída de Benjamin Netanyahu do poder para que outras vertentes políticas possam assumir ali o poder em Israel? Qual seria o grupo hoje mais fortalecido diante disso tudo para assumir a liderança em Israel? Olha, a política israelense está muito dividida, né? Dividida em vários partidos, portanto é muito difícil dizer isso, mas eu já assisti no domingo passado uma entrevista com o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, que disse que a questão
da Palestina vai ter que ser discutida pela sociedade israelense. Então, como nos últimos anos Netanyahu, para se manter no poder, teve que buscar apoio, ajuda em partidos religiosos e mais de extrema direita do que ele, a questão palestina não foi discutida, não foi levada avante, simplesmente sumiu, né, da agenda do governo. Então, existe aí uma chance muito grande de que a realidade palestina tenha que voltar a ser debatida pela sociedade israelense como uma democracia que é. Se vai ser ou não, a gente vai ter que acompanhar. Então, dependendo de como for todo esse processo for entendido pela população israelense, o debate que houver depois, vai se configurar o futuro da política israelense e aí, com isso, o futuro das relações entre israelenses e palestinos, porque nunca é demais lembrar, são duas realidades distintas, Israel e Hamas, e Israel e palestinos. Não confundir que todos os palestinos apoiariam Hamas, muito pelo contrário. Há relatos, há blogs, até mesmo de palestinos, que indicam que Hamas se mantém no poder de Gaza pela força, pela ameaça, não porque são idolatrados. Então, toda essa rediscussão, eu acredito que vai ter que ter na sociedade israelense. Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em Oriente Médio, conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Professor, muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que Obrigado, agradeço. professor. Bom dia a todos. Bom Obrigado. Dia.